Eu sou o Ivan e você está no gestãodaprodução.net, o site que reúne aí material diverso relacionado à gestão da produção, certo? Se você se interessa pelo assunto, acesse o nosso site que você vai encontrar lá textos, vídeos, nossos livros, exercícios, etc. E material diverso relacionado à gestão da produção. Você está aqui agora na sexta aula do nosso curso de logística, que está disponível gratuitamente aí. Essa sexta aula, nós vamos vamos aprender o que é a classificação ABC, que é um recurso importante para a administração de estoques. Mas antes de falarmos dele, vamos relembrar um pouquinho fazer um resumo do que a gente viu até agora. Tudo bem? Para estruturar as coisas e o conteúdo fluir de forma mais fácil aí. Então, para relembrarmos, vamos aqui para desenhar um pouco, escrever um pouco. Ó, lá no início, nós definimos o que era a logística, certo? Logística. A ideia básica, os fundamentos. Ó, logística eu divido basicamente em três partes: administrar os estoques, os transportes e as informações, ou os pedidos. É isso, né? Muito bem. Esse conceito de logística, ao longo do tempo, a gente expandiu ele um pouco mais, né? Porque a gente fazia isso, pensava em logística para a nossa empresa. Mas a gente percebeu que existem várias empresas se relacionando. Então, cada uma, entre aspas, administrando a sua logística, vai gerar o que nós chamamos de cadeia de suprimentos. Se expandiu o conceito de logística, tudo bem? Vimos isso, entendemos a cadeia de suprimentos, é basicamente o desafio, né? É a comunicação, a troca de informações entre as empresas, porque a gente precisa disso para equalizar a cadeia como um todo e porque, ao se ter relacionamentos com fluxos de informações e de materiais entre as empresas, surge um fenômeno que é nocivo, que atrapalha a nossa administração, chamado efeito chicote. Tá certo? Ele surge dentro da cadeia de suprimentos. A gente pode estar sujeito a ele, a gente está sujeito, mas em diferentes graus. Lembra lá? Quanto mais próximo do consumidor final eu estiver, menos eu sinto o efeito chicote. Quanto mais longe eu estiver dentro da cadeia, mais eu vou sentir esse efeito chicote. Tudo certo? E a partir daí, entendemos esses conceitos gerais. Definimos, ó, agora eu vou começar a gerenciar, a administrar. Vamos colocar aqui, a gerir. E para gerir, seja a minha cadeia de suprimentos, seja a logística da minha empresa, a gente viu alguns conceitos importantes lá, né? Relacionados à gestão, relacionados aos materiais. Falamos lá da compensação de custo, do custo total, do sistema total, certo? Relacionados ao gerenciamento. Aos materiais, falamos de conceitos como o SKU, a unitização, a questão da relação, né, dos quocientes, peso, volume, valor, peso, a substituibilidade, o risco dos produtos. Tudo bem? Então, são aspectos gerais dos materiais que nós vimos para eu poder gerir a nossa cadeia. Tudo certo? Conhecido isso, na última aula vamos finalmente organizar as coisas. O primeiro passo, a gente sempre falou que administrar a logística está associada a custos, certo? Logo, vamos entender os custos. Iniciando da administração de estoques, de materiais, já que eu vou gerir pensando em estoques, falamos dos custos do estoque. Por que o estoque custa dinheiro? Tudo bem? Começamos a entender isso. Então, essa ideia aqui é só para organizar as informações e ver como que está evoluindo dentro desse conceito de logística que agora estamos começando a nos aprofundar. Tudo certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, que agora o que que nós vamos fazer? Ó, entendemos que um estoque custa dinheiro, certo?
Agora, eu vou começar, já que eu vou ter que gerir isso aqui, eu preciso partir de algum ponto e começar a organizar os meus estoques. Tudo bem? Eu vou organizar para eu poder gerir. Eu vou organizar, conhecendo os custos, eu organizo para poder gerir. Tudo certo? Então vamos lá. Para a nossa aula de hoje. Classificação ABC, certo? Bom, disse aqui então que hoje a gente vai organizar as coisas, tudo bem? Então, vejam, acho que está claro para todos, todos têm essa noção. Então, quando a gente vai administrar materiais, dependendo de qual estoque, né, que empresa que a gente está administrando, a gente vai ter, no melhor dos casos, dezenas de materiais diferentes para administrar. O mais comum é ter centenas de materiais diferentes, de itens diferentes para administrar. E, dependendo da situação, empresa grande, eu vou ter milhares de itens diferentes para administrar, até milhares. Tudo bem? Então é bastante difícil, bastante complexo administrar todo esse volume de itens. É um volume gigantesco de itens para administrar. Para eu administrar eles, eu preciso organizar, né? Esse grande volume. E para facilitar a minha organização, toda empresa, dependendo do tipo de produto que ela fabrica, do segmento que ela está, que ela atua, ela vai pegar esses milhares de produtos diferentes que ela administra, centenas, dezenas, e categorizá-los, não é? Fica mais fácil quando a gente tem um grande volume de coisas, fica mais fácil a gente categorizar grupos e começar a administrar, a organizar isso baseado em grupos, em categorias de produto. Vejam, isso aqui é diferente lá dos tipos de estoque que a gente falou, né? Aqui são categorias de produtos administrativos, tudo bem? Que a gente vai organizar. Dentro disso, dessa organização, coloquei alguns exemplos aqui, né? É o mais diverso possível. Cada empresa vai classificar, organizar os materiais por diferentes categorias, certo? Então, por exemplo, as empresas podem usar lá uma forma de categorização dos materiais, baseado em como eles foram obtidos. Ou seja, eu vou fazer uma divisão entre os materiais que são importados ou não. Ó, eu vou classificar os materiais em função de materiais que eu só tenho um fornecedor ou que eu tenho mais de um fornecedor. Eu vou classificar os materiais em função da disponibilidade no mercado. Eu vou classificar os materiais em função da facilidade ou dificuldade de obtê-los. Pode ser, né? São formas diferentes, mas são opções que eu posso ter para classificar meus materiais lá dentro, para facilitar a minha organização. Tudo bem? Ó, posso classificar os materiais em função da economia, né? Como? Ó, os que têm maiores custos, que custam mais para armazenar. Lembra lá, vimos na última aula, custos de armazenagem, aqueles que são mais caros para armazenar. Ó, não, vou classificar eles em função do custo de transporte. Não sei, são opções, né? Em função de dificuldades, ó, ele é perecível, vou classificar alguns como os perecíveis, os que têm altos riscos, os que são pesados, os que são grandes, e por assim por diante, né? Aqui são classificações genéricas, gerais, e também tem as classificações práticas, né? Por exemplo, eu vou administrar lá uma loja de roupas, com certeza eu tenho a categoria camisetas, e lá eu tenho um monte de itens diferentes. Eu tenho a categoria calças, onde lá eu tenho um monte de itens diferentes. Eu tenho a categoria bermuda, lá onde eu tenho um monte de itens diferentes. E assim por diante, né? Então, isso é natural. Para administrar esse grande volume, eu vou sempre recorrer à categorização, a juntar os materiais em grupos, certo? E eu vou fazer isso das mais diversas formas possíveis, ok? Ah, dito isso,
além de todas essas formas, e vejam, elas não são únicas, né? Eu posso misturá-las, cada empresa vai fazer isso da forma que melhor adeque à sua operação. Vou ter diversas classificações diferentes para facilitar a organização e a administração. Tudo bem? Mas existe um tipo de classificação que, digamos, é imprescindível para eu começar a administrar o meu estoque. Eu posso ter todas que facilitam eu a me organizar, mas eu preciso fazer um tipo de classificação que nós chamamos de classificação ABC. O que é a classificação ABC? Essa é uma classificação, adivinhe, baseada no custo, no dinheiro. A gente não fala de logística, que é custo. Então, essa classificação, chamada classificação ABC, está pensando nos estoques sob a perspectiva da movimentação financeira dos materiais. Tudo bem? Então é importante a gente entender os nossos estoques baseado nos custos que eles representam. E como nós fazemos isso? Utilizando a chamada classificação ABC. Tudo certo? Então vamos entendê-la, vamos conhecê-la. Essa classificação ABC, ela é baseada, a ideia dela é baseada nisso aqui que nós chamamos de princípio de Pareto. Princípio de Pareto. Esse princípio de Pareto a gente aplica em diversas situações diferentes. Talvez vocês, alguns já conheçam, né? Existe lá até um método estatístico chamado curva de Pareto, é baseado nesse princípio também. Qual que é essa ideia? Esse princípio também é conhecido, talvez vocês conheçam, como a regra do 80-20. Talvez já ouviram falar com esse nome, certo? 80-20. É o princípio de Pareto. Então vamos entendê-los aqui, entender o que é esse princípio aqui. Vamos lá para o nosso desenho. Apagar e pegar aqui. O tal do Pareto, Vilfredo Pareto, ele era um economista. Economista. Italiano, ele começou a perceber lá na região que ele mora, na cidade que ele morava, ele fazendo estudos, fazendo análises, ele percebeu o seguinte: ele viu que na cidade dele, 80% do dinheiro estava concentrado em 20% das pessoas, tá certo? Então, 80% do dinheiro se concentrava em 20% das pessoas. Consequentemente, 20% do dinheiro era dividido por 80% das pessoas. Daí a ideia de 80-20. O que isso quer dizer? Então ele percebeu isso na cidade dele, expandiu isso para a região dele, para o país dele, para o mundo, e começou a perceber que essa relação ela está presente em diversos lugares, em diversos aspectos, quando a gente fala de grandes números, de grandes quantidades, certo? E vejam, vou mencionar mais, né? Mas isso aqui é só uma ideia, né? 80-20. Não quer dizer que é exatamente 80% sempre, 20% sempre. É só essa ideia de que a maior parte de algo está relacionado a uma pequena parte de outra coisa. É a lei de Pareto que a gente pode interpretar como mais ou menos o seguinte: 80% dos efeitos estão relacionados a 20% de causas. Tá certo? Isso é muito usado lá na área da qualidade também. Então vamos pegar, por exemplo, outra coisa totalmente diferente. Ó, acidente de trânsito. Existe acidente de trânsito? Existe muito.
É provocado por o quê? Álcool no volante, celular, velocidade, alta velocidade e mais um monte de coisa, tá certo? Tem várias causas de acidentes de trânsito. Mas se a gente pegar todas as causas de acidentes de trânsito, então vamos ó, colocar aqui um número qualquer, ó, 1000. 1000 acidentes de trânsito aconteceram, certo? Pelas mais variadas causas. E se a gente for ver desses 1000 acidentes, muito provavelmente 80% deles estão relacionadas a essas três causas aqui. Há poucas causas, vamos colocar 20%, porque eu tenho muitas causas de acidentes, né? Várias outras. Mas a maior parte dos acidentes acontecem em função de poucas causas. Eu tenho várias outras, mas são essas poucas, essas três aqui, que representam a maior parcela dos acidentes. Ou seja, ó, uma pequena parcela de causas está associado a o número total de acidentes. Então, se eu quero combater, tentar diminuir os acidentes, eu não vou combater essa causa, essa ou essa. Eu vou combater essas aqui, porque a maior parte dos acidentes estão vinculadas a estas causas. Tudo certo? Essa é a ideia do princípio de Pareto. A gente pode aplicar isso em diversas situações diferentes. Tudo bem? Para nós, pensando em estoques, ela vai querer dizer o seguinte, ó, do meu estoque, de todos lembram lá, centenas de itens que eu tenho no meu estoque. Eu tenho centenas, milhares de itens no meu estoque, centenas, milhares de itens no meu estoque. De todos esses itens, então, a grande de tudo isso aqui, uma pequena parcela deles, então vamos fazer de conta, né? A ideia da regra 20, 80, 20. 20% dos itens do meu estoque são responsáveis por 80% do dinheiro que eu movimento. Lembra lá que eu falei que a gente ia entender nosso estoque em função do custo da movimentação financeira? E é isso, né? A regra de Pareto aqui, a gente entende o estoque desse jeito. E geralmente isso vai acontecer. E novamente, não quer dizer que é exatamente 80 e exatamente 20. Só quer dizer que o maior volume financeiro movimentado no seu estoque, ele está associado a uma pequena quantidade de itens. Eu tenho tudo isso aqui de itens que eu tenho que administrar. É um grande volume. Mas esses poucos aqui são os que representam a maior fatia financeira movimentada pelo meu estoque. Então eu tenho que entender isso e identificar isso. Porque, pensando em logística, a gente sempre pensa em custo, e é importante eu entender quais são esses itens, né? Porque esses itens, como eles representam a maior parte do dinheiro que eu empenho, eu preciso dar um tratamento diferenciado para esses caras, né? Eles são muito importantes. São poucos, então entre aspas, é fácil eu dar um tratamento diferenciado, eu controlar eles melhor, porque são poucos. E esses poucos representam boa parte do dinheiro. Então é importante que eu entenda isso. Tudo bem? Essa é a ideia de Pareto aplicada aos estoques. Só que lá a gente vai dividir em três, né? Aqui a gente está pegando só os 20%, então a gente vai pegar nosso estoque e dividir em 20%, em 30% e em 50%. Tudo bem? Aqui é só aproximado, né? Para dar tudo, a gente vai pegar esses 20% e chamar de A, pegar esses 30% e chamar de B, esses 50% e chamar de itens C. Os A são os mais importantes. Eles movimentam mais dinheiro.
Os Bs representam um volume grande, mas geralmente eles não representam tanto dinheiro assim no meu estoque. E eu tenho os intermediários, itens Bs, que não estão nem aqui e não estão nem aqui, são intermediários. Tudo bem? Vamos entender essa ideia aqui na prática, como é que funciona. Bom, então está lá essa é a ideia da classificação ABC, que se baseia no princípio de Pareto. Então aqui, já olhando para o estoque, a gente vai dizer isso, né? A gente vai olhar isso. Então, ó, a quantidade de itens e o movimento financeiro do nosso estoque, certo? Lembra que eu falei lá, ó, boa parte do movimento financeiro vai estar associado a uma pequena quantidade de itens. Então vamos ver, ó. A ideia é, então 70 a 80% do dinheiro movimentado no meu estoque geralmente vai estar associado a poucos itens, a 20% dos itens. Tudo bem? 5 a 10% do dinheiro movimentado, ou seja, uma parcela muito pequena do dinheiro movimentado, está associado a uma grande quantidade de itens. São aqueles itens menores, né? Praticamente metade do meu estoque. E eu tenho aqui a situação intermediária. Tudo bem? Novamente, essas porcentagens são aproximadas, é só para entender, vender essa ideia. Tudo bem? Então, dado isso aqui, esses poucos caras que representam muito dinheiro, eu classifico, eu falo, ó, são itens classe A. Eu tenho que fazer um controle mais rígido desses caras, né, na administração do meu estoque. Vou fazer revisões frequentes, vou dar atenção máxima, controle rígido para esses caras, porque eles representam muito dinheiro. Tudo bem? Na outra ponta, os que eu classifiquei como C, é a maior parte do meu estoque, ó, metade do meu estoque, é uma quantidade muito grande de itens, dá trabalho, né, trabalhar com essa grande quantidade de itens. Esses caras, como eles representam muito pouco financeiramente, eu posso, claro, na medida do possível, fazer um controle mais simplificado. Eu não tenho que ser mais rígido. Eu vou adotar políticas e métodos mais simplificados de controle, porque eles não representam muito dinheiro. Tudo bem? Então, vou ter controle simplificado, os pedidos desse item podem entrar direto para diminuir a burocracia, e entre outras ações, né? Cada empresa vai administrar isso de uma forma. Tudo bem? E novamente temos os intermediários, que não são nem os que representam mais, nem os que representam menos. Eu faço um acompanhamento normal, sem ser rígido e sem aliviar para eles. Tudo bem? Essa é a ideia da classificação ABC. Para isso, então, a gente tem que identificar essas porcentagens, esses caras aqui. E é isso que a gente vai fazer. Tudo bem? Ideia da classificação ABC. Então, ó, coloquei aqui uma situação qualquer para a gente classificar. Vejam, aqui no exemplo, para ele não ficar gigante, eu coloquei só 10 itens, né? Mas como a gente disse lá no início, o comum é que eu tenha centenas, milhares de itens. Aqui está bastante simplificado, é só para a gente entender. Então só tem 10 itens. Então vejam que vai ser, digamos, resumido, né, essa apresentação aqui, pensando em classificação ABC. Quando eu for fazer na prática, eu vou ter as centenas de itens diferentes lá. Tudo certo? Foram nomeados aqui os itens, né, as peças, como 1 a 10. Então esse é o nome de a peça tipo 1, a peça tipo 2, até o 10. Beleza. Uma coisa, para a gente avaliar, fazer, né, a classificação ABC, a gente vai pensar no custo do produto, então, do material, mas a gente vai pensar em quanto ele custa para mim, ou seja, quanto que é o movimento deles no meu estoque, entrar, sair, pensando num ano. Então, eu vou pegar um recorte de um ano
de movimentação do meu estoque, certo? É uma referência, geralmente a gente faz isso. Pego um ano de movimentação no meu estoque. Dentro desse ano, o que aconteceu? Ó, o item tipo 1, ao longo do ano, eu consumi 10. Entrou e saiu 10. O item 2, ao longo do ano, eu consumi 1.500. Esse aqui consumi bastante. Entrou e saiu 1.500 itens. A movimentação ao longo do ano. E assim por diante. Tudo bem? Então, dado o item, dada a movimentação, eu vou ver agora o custo unitário dele. E veja, esse aqui é o custo do produto mesmo, não é aquele custo de manutenção, o custo de estoque que a gente viu. Não, esse aqui é quanto custa o produto para mim mesmo. Estou dizendo, ó, um item desse custa R$ 25, eu compro por R$ 25, tá certo? Então vejam, se eu movimentei 10 ao longo do ano e cada um custa R$ 25, ao longo de um ano, esse item movimentou R$ 250, né? 10 vezes 25, R$ 250. Esse aqui, eu movimentei 1.500, cada um custa R$ 2. Então, esse cara, ao longo do tempo, eu movimentei R$ 3.000. Ao longo de um ano, esse cara, eu movimentei R$ 3.000. Tudo certo? E assim por diante, para todos. Então aí estão os dados de 10 itens. Novamente, lá na prática eu vou ter centenas, milhares. Ok? Muito bem. Dado tudo isso, eu chego que ao longo de um ano, esse estoque movimentou um total de R$ 38.250. Esse é o volume total movimentado pelo estoque ao longo de um ano. Tudo bem? O total. E o individual para cada item aqui. Beleza? Vejam, isso está apresentado. Agora eu vou fazer a classificação ABC, então, identificar quais são os caras principais aí e os que é a maior parte do volume. Eu não preciso ter um tratamento tão rígido. Muito bem. Baseado nisso, então, ó, repetir a tabela aqui. Então, item 1, 10, custa 25, total de 250. Eu vou agora, então, identificá-los e ordená-los baseado no volume financeiro movimentado ao longo do ano, nesse total aqui. Qual item movimentou mais dinheiro? Então, eu vou olhar aqui e ver qual item movimentou mais dinheiro ao longo do ano. Foi esse cara, né? Foi o item 8. Ele, ao longo do ano, movimentou R$ 24.000. Então, eu vou vir aqui e classificar ele como primeiro. Ele é o que movimentou mais dinheiro. Então, eu vou fazer uma classificação aqui decrescente, do que movimentou mais dinheiro para o que movimentou menos dinheiro. Esse é o primeiro, ok. E o próximo que movimentou mais dinheiro? Foi esse cara aqui, né? O 5. O item 5, ao longo do ano, movimentou R$ 6.000. Então, vou lá e classifico ele como o segundo que mais movimentou dinheiro. O próximo, depois de 6.000, o que mais movimentou dinheiro foi esse cara aqui com 3.000. Então, eu vou lá e classifico ele como terceiro que movimentou mais dinheiro. E assim por diante. Vou lá classificando o quarto, quinto, o sexto, sétimo, oitavo, décimo, o nono e décimo. Tudo certo? Classifiquei eles aqui em função da ordem. Ordenei eles de forma decrescente, do que movimentou mais dinheiro para o que movimentou menos dinheiro, que é o item 7, que movimentou só R$ 200. Tá certo? Falando em estoque, pensando em custo, esse cara eu movimentei muito pouco dinheiro com ele. Beleza. Feito isso, o próximo passo, eu vou reorganizar essa tabela. Então, ela estava organizada aqui dessa forma, né? Pelo número das peças, de 1 até 10. Agora eu vou pegar essa tabela e organizar elas em função da ordenação que eu dei aqui. Então, o item 8, eu vou fazer uma tabela e ele vai estar na primeira linha. Certo? Porque ele é o que mais movimentou, o item 8.
Depois, nessa tabela, o próximo que eu vou colocar é o segundo que mais movimentou, que é o item 5. Então, vou vir aqui e colocar o item 5 e os dados dele. E assim por diante. Depois, eu vou vir aqui, o terceiro que mais movimentou é o item 2. Vou lá e coloco ele na tabela. Tudo certo? Isso eu vim e fiz aqui. Então, ó, reorganizei a tabela em função do movimento financeiro. Então, mudou a ordem aqui dos itens, né? Ó. Eles ficaram ordenados de forma decrescente em função do movimento financeiro. Tudo bem? Tá ali 24.000, 6.000 e vai reduzindo. Feito isso, eu vou achar quanto cada item, em função do que ele movimentou, quanto que ele representou em porcentagem. Ou seja, esse cara, ao longo do ano, movimentou 24 mil reais. Foi o que mais movimentou dinheiro. Quanto que esses 24 mil reais representam do total que eu movimentei ao longo do ano? Né? Esse cara movimentou isso. Do total que eu movimentei ao longo do ano, quanto que ele representa? Então, vou fazer a continha aqui, né? 24 mil dividido pelo total, vezes 100, né? Vou achar a porcentagem. Ou seja, o item 8 representou 62,75% de todo o dinheiro que esse estoque movimentou ao longo do ano. Tudo certo? E vou repetir para os outros. Olha lá, o item 5, fiz 6.000 dividido pelo total, sempre pelo total, que deu 15,69%. 3.000 pelo total, 7,84%. E achei todas as porcentagens aqui. Tudo bem? Então, estou achando quanto cada item representa percentualmente de movimentação financeira do meu estoque. Feito isso, o próximo passo é determinar a porcentagem acumulada. Então, está a nossa tabela aqui, do jeito que a gente fez, agora com as porcentagens, certo? Naquela ordem, em função do maior que movimenta mais para o que movimenta menos. Está aqui as porcentagens que a gente achou. Agora a gente fez essa coluna aqui de porcentagem acumulada. O que que eu vou vir fazendo? Eu vou vir preenchendo aqui, acumulando as porcentagens. Então, primeira linha, quanto que eu tenho de porcentagem? 62,75. Então, só tem ela, eu coloco ela aqui. Aí agora eu vou para a segunda linha. O que que eu vou fazer? Eu vou acumular as porcentagens. Então, eu vou vir aqui, ó, acumular a porcentagem da primeira e da segunda linha e vou colocar aqui. Que vai dar, lá, acumulei as duas, 78,44%. Na terceira linha, acumular as três linhas. O acúmulo das três linhas deu 86,28. Na quarta, 4. A quinta, 5. Então, eu vou descer somando as porcentagens. Que vai ficar assim, né? Vou vir somando, acumulando, 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 até o último, que vai dar 100%. Na verdade, como esses números são arredondados, pode ser que não dê 100% aqui, dê um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas é 100%. Só não daria em função do arredondamento, né? Esses números aqui estão arredondados, mas representa 100% de tudo aqui do nosso estoque, né? 100% do movimento financeiro. Tudo certo? Determinada a porcentagem, depois a porcentagem acumulada. Agora, finalmente, eu vou vir aqui e fazer a classificação ABC. A, B, C. Certo? Muito bem. E como eu vou fazer essa classificação? Em função daquelas porcentagens lá. Lembra lá a regra de Pareto falou que aproximadamente 80% do dinheiro vai estar acumulado em 20% das coisas. No nosso caso, na estudo dele, de pessoas. No nosso caso, 80% do dinheiro vai estar concentrado em 20% das peças. Onde que eu atinjo 80% do dinheiro aqui? Aproximadamente. Aqui, né?
78,44%. Então, estou dizendo, ó, que acumulando o que eu movimentei do item 1 mais o que eu acumulei, o que eu movimentei do item 2, os dois acumulados representam quase 80% de todo dinheiro que eu movimentei, tá certo? Sendo assim, eu digo, ó, esses dois caras representam 80%, eles são muito importantes. Então eu venho e classifico eles como itens tipo A. Esses caras movimentam a maior parte do dinheiro do meu estoque. Eu tenho que tratar eles diferente. Então esses caras eu vou ter um controle mais rígido, porque eles representam muito dinheiro, tá certo? Vejam, logística, a gente pensa em dinheiro. E é isso que a gente está fazendo aqui para o nosso estoque, certo? Depois, os itens B, se 80% do dinheiro está aqui, agora eu tenho que tá sobrando quanto? 20%. Que eu vou dividir no B e no C. Se eu dividir no meio, vai ser 10 para um e 10 para outro. E não é isso, né? Então, ó, aproximadamente, vejam, esses são valores aproximados. 15%, aí aqui não está de forma direta, né? Mas se a gente for ver aqui, ó, aproximadamente 15% do dinheiro está concentrado nesses três itens aqui. Tudo bem? E 50%, desculpa, ó, eu falei 15% do dinheiro, né? Não faltava 20, está concentrado nesses três itens. E aproximadamente 5% do dinheiro está concentrado na maior parte dos itens, em metade do meu estoque, nesses 5 itens aqui. Então eu chamo eles de itens C. Tudo bem? Essa classificação, vejam, novamente, são porcentagens aproximadas, não é uma regra rígida. Se você vai fazer na prática, você vai aproximar isso aí, como eu também fiz aqui. Uma ideia legal é, lá naquela primeira tabela que nós dividimos as porcentagens, ela também dizia mais ou menos o seguinte, ó, 20% dos itens vão concentrar 80% do dinheiro, né? Ó, 20%. Aqui eu tenho 10 itens. 20% dos itens são 2 itens. Então, esses 2 itens acumulam 80% do dinheiro, que foi o que a gente fez aqui, certo? Aí lembra lá, metade do meu estoque é de item C, aqueles que acumulam muito pouco, movimentam muito pouco dinheiro. Então, olhando para a parte de baixo, metade do meu estoque, quanto é? 5 itens. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, esses caras aqui, 50% em número de unidades, certo? Aqui não é dinheiro. Aqui é número de unidades. 5 unidades de um total de 10. 50% do meu estoque movimenta muito pouco dinheiro, que é o que a gente fez aqui, ó, foi 50%. Eu fui e disse, ó, esses caras são C. É uma grande quantidade de itens, metade do meu estoque, mas eles movimentam muito pouco dinheiro, certo? E aí sobra um intermediário entre 20 e 50, sobrou aqui os itens B, que representam 30% do meu estoque. 30% de 10 itens são 3 itens. Ok? Essa, então, é a classificação ABC. A partir disso, opa, olha lá, ó, essa ideia de 20, 30% está aqui no próximo slide, né? Eu tinha esquecido de que eu tinha organizado aqui assim, né? Olha lá, tá lá. Vejam aqui. Então, ó, 20% dos itens, vejam, não é do dinheiro. 20% são 10 itens, 20% são 2 itens. Então aqui há 50% dos itens são C, aí é o fundo lá, são esses 5. E o intermediário, que essas são os 30%, que eu fico como B. Tudo bem? Essa é então a ideia da classificação ABC. Vejam, aqui está resumido para nós. Mas eu já vi, para eu administrar esse estoque, que esses dois caras são muito importantes para mim. A tratativa para eles vai ser diferenciada. Tem que ser, porque eles representam muito dinheiro.
Tudo certo? E para finalizar, é comum, é normal que nós representemos visualmente essa classificação ABC por meio desse gráfico aqui, certo? Então, o que eu tenho nesse gráfico? Coloquei a porcentagem aqui de 0 a 100 e aqui eu coloquei os itens, né? Na ordem decrescente lá. Então, o 8, que movimenta mais dinheiro, depois o 5, o 2, o 10 e assim por diante. E aí eu traço aqui essa curva, a porcentagem acumulada. O 8, qual que era a porcentagem acumulada do 8? 62,75%. Quando chegava no 5, vamos voltar lá, qual que era a porcentagem acumulada no 5? 78,44. Aí está aqui no 5, 78,44. Quando acumulava com o 2, qual que era a porcentagem acumulada? Então aqui, né, ó, a porcentagem acumulada. Acumulando com 2 dá 86,28. Então o 2 está aqui, ó, 86,28. É essa linha que eu estou traçando aqui, ó, né? Ó lá, estou seguindo aqui as porcentagens. Quando acumulava com 6, quanto que dava? Com 6, 92,03. Está aqui o 6, 92,03. Ou seja, essa linha representa a porcentagem acumulada. Tudo bem? Desenhada essa linha, aí eu divido. Esses dois eram itens A. Esses 3 eram itens B. E esses 5 eram itens C. Tudo bem? Então eu consigo observar a classificação ABC em termos visuais. Aqui eu vejo quais são A, aqui eu vejo quais são B, aqui eu vejo quais são itens C. E posso ver quanto que eles representam, né, no acumulado. Tudo bem? Essa então é a ideia da classificação ABC. Ela é importante para nós para entender o custo. Já que meu estoque eu vou ter uma grande quantidade de itens para administrar, é importante que eu divida, além daquelas, lembram das classificações iniciais, diversas, eu vou usar para facilitar a minha organização, sempre uso elas. Mas além disso, eu tenho que ver o meu estoque em função do custo. E a forma de eu ver isso é com a classificação ABC. Fazendo ela, eu identifico aquele conjunto de itens que representam muito dinheiro ao longo do tempo, movimentam muito dinheiro. E eu tenho que ter um cuidado, um tratamento especial com esses itens. Tudo certo? É isso então, nossa aula de hoje. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Acessem lá o nosso site, gestãodaprodução.net. Todo esse conteúdo está baseado no livro Fundamentos para a Gestão da Produção. Acesse lá o nosso site, que você vai ter acesso a uma parte do conteúdo, ver tudo o que nós temos no nosso livro e se interessar você pode comprar lá. Além desse livro de Fundamentos para a Gestão da Produção, nós temos também um livro específico que trata do Lean Manufacturing, ou em português, na manufatura enxuta. Tudo certo? É isso então o tópico de hoje. Obrigado. Eu sou o Ivan e até mais.